Não bastasse 2020, 2021 agora já começou bem agitado também. A gente acaba de presenciar o maior short squeeze da história e esse short squeeze foi comandado por investidores anônimos, pessoas físicas, de um subreddit chamado Wall Street Bets do Reddit. Bom, vamos descobrir o que é isso, o que é Reddit, o que é short squeeze, o que aconteceu, que notícia é essa que todo mundo está conversando. Vamos lá? Em primeiro lugar, dá uma força aí pra gente se essa tradução de conteúdo de investimentos é importante para você, se você gosta do nosso conteúdo, dá um like aí, se inscreve, deixa um comentário, a gente vai adorar responder eles. Vamos lá. O caos que a gente vai contar hoje aconteceu com a GameStop. Para quem não sabe o que é a GameStop, é uma das maiores empresas varejistas no ramo dos videogames. É uma empresa que vende action figures, que são aqueles bonecos, que vende videogame, que vende jogos de videogame. É uma empresa que, por causa do coronavírus e por causa da mudança toda tecnológica dessa indústria, vinha sofrendo bastante. Então, o que acontece? A empresa ela vende jogos físicos, vende produtos físicos no geral, e o que acontece é que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão comprando jogos direto das stores lá do videogame. Você quer comprar um jogo de PlayStation, você vai lá na PlayStation Store, dentro do seu próprio videogame, você baixa o jogo e hoje em dia a maioria das pessoas não usa mais aqueles CDs Blu-rays, ou seja lá o que for, antigamente na minha época de Super Nintendo era fita. E as pessoas não precisam mais disso, as pessoas baixam o jogo efetivamente, compram e baixam direto pela internet. E essa empresa então, ela vem não conseguindo acompanhar esse movimento. A empresa ela trabalha como uma varejista de coisas físicas. Então é uma empresa que vem sofrendo bastante. Ela chegou a valer cerca de 4 dólares e pouquinho, e ela até vinha se recuperando no começo de 2021, chegando ali ao valor de 17, 18 dólares mais ou menos. Bom, então a gente já pintou aqui o cenário da empresa. Vamos pintar agora o cenário do subreddit. Para quem não sabe, o Reddit é um site onde você tem um fórum de discussão e pessoas anônimas apenas com apelidos discutem ali sobre diversos assuntos. E um desses subfóruns dentro desse site chama-se Wall Street Bets, que é um subreddit, um fórum com mais de 2 milhões de pessoas, onde essas 2 milhões de pessoas falam sobre investimentos de uma forma meio que cômica, com zoeira, com meme e por aí vai. E uma ideia a partir de um dos usuários desse subreddit foi de fazer com que todo o Reddit migrasse para a compra do ativo GameStop. E o que aconteceu a partir disso? Muito bem, agora a gente tem um cenário de uma empresa que está passando por um momento difícil, uma empresa de jogos, mas uma empresa que tem o seu valor, que tem uma história e que tem até uma história emotiva com os jogadores de videogame. La Nintendo Switch que se equivocaram! E grande parte são os usuários desses fóruns. Então a gente tem essa empresa e agora a gente tem um subreddit disposto a fazer o preço dessa empresa elevar a partir da compra por pessoas físicas, por usuários mesmo desse subreddit. E o que a gente vai ver a partir disso? Então, de repente, no mercado você entra com uma força compradora muito explosiva, de muitas pessoas, de muito capital entrando. E é lógico, a gente já aprendeu que no mercado a gente tem a oferta e a demanda. Então você tem uma explosão na demanda por aquele ativo. E se você tem uma explosão na demanda, isso vai, logicamente, prejudicar as pessoas que estão vendidas naquele ativo. E aqui a gente vai para um conceito que a maioria das pessoas que faz investimento em valor, que faz análise fundamentalista, não está muito acostumado a abordar, que é operar vendido ou operar short. Vamos entender o que é isso. Então, de uma forma simples, estar short no ativo ou estar vendido nesse ativo, em português, significa que você acredita na queda daquele ativo. Você basicamente está operando contra o movimento de alta e a favor do movimento de queda. Você está comprando o direito de vender aquele ativo naquele momento, acreditando que no segundo momento você vai poder comprar aquele ativo por um preço mais baixo. Então você está vendendo agora para depois comprar por um preço mais baixo. Entendido até aí? E o que acontece se aquele seu ativo se valorizar, ao contrário do que você estava prevendo? Você vendeu naquele momento por um preço de 18 dólares, por exemplo, que era o preço que a GameStop estava valendo, e se ela passa a valer 20 dólares, você é obrigado
a recomprar aquela empresa por $20, portanto você perdeu $2. Isso é o que a gente chama de venda descoberta. E muitas empresas grandes de investimento foram capturadas nesse movimento. Elas fizeram shorts, elas estavam vendidas na ação da GameStop e de repente você teve aquele influxo todo de capital entrando na ponta compradora e fazendo que o preço explodisse para cima. Dentro de 2 dias já tinha alcançado mais de $100 e hoje a cotação atual do dia, acho que a gente está no dia 27/1, é de $340 mais ou menos. Bom, então o que é o short squeeze? Que movimento é esse explosivo do mercado? Short é basicamente a posição de vendido e squeeze significa apertar. É como se você apertasse um vidro de ketchup, sei lá, e explodisse por cima da tampa todo aquele material. Então vamos lá, vamos entender aqui esse movimento que é um pouquinho contraintuitivo. Essas empresas que a gente colocou aqui antes, elas estavam vendidas. E o que aconteceu? O preço ele começou a explodir para cima, ele começou a aumentar muito rapidamente. Sabendo que essas empresas teriam que fazer a recompra do papel em algum momento, para se proteger, para não ter que fazer a recompra quando o papel estivesse lá em cima, eles tiveram que fazer a recompra do papel naquele momento. Então, se o papel estava a 18, por exemplo, e eles estavam vendidos esperando que o papel caísse a 16, quando o papel bateu 20, 22, eles começaram a falar, opa, já está muito deslocado do que eu gostaria, eu não posso arcar com todo esse prejuízo, então eu vou ter que fazer a recompra do papel nesse momento. E isso soma ainda mais ao efeito daquela manada de compradores que estavam entrando no papel. E daí essa explosão para cima. E esse efeito está se perdurando até hoje. Efetivamente, o que se cria aqui então é uma bolha. Um papel que tem um valor intrínseco e ele está completamente deslocado desse valor intrínseco. E eu não vou entrar aqui muito no que isso influencia, ou na parte técnica do trade da coisa, mas o que acontece é que o mercado agora ele começa a pensar de uma forma diferente. Antes, os grandes tubarões, os grandes players que tinham a capacidade de comprar uma grande quantidade de papel ou de depositar uma grande quantidade de papel no mercado, agora eles começam a pensar, opa, se percebem que existe uma grande quantidade de posições vendidas aqui no papel, e investidores pequenos somam forças para fazer novos short squeezes, e isso acaba mudando bastante o panorama da coisa. E o que acontece com as comissões de valores, que basicamente são comissões que têm que proteger o bom mercado, a boa prática no mercado. Elas não conseguem ir atrás de milhares, milhões de pessoas que participaram do mesmo trade. Então é um movimento que é muito difícil de ser parado. E muita gente está com medo agora de entrar no mercado vendido, especialmente realizando vendas a descoberto, porque eles podem ser capturados num movimento desse. Então todo o panorama no mercado está mudando um pouco a partir desse novo movimento de pessoas CPF entrando aos montes na Bolsa de Valores, a partir de pessoas CPF tendo acesso à informação em tempo real e podendo se juntar e organizar esse tipo de movimento. Então é uma coisa a se pensar e um panorama inteiro que está mudando a partir de uma notícia dessa. Bom, e quem que se ferrou nessa história toda? Quem foi o grande prejudicado? Bem, a gente sabe que muitos market makers pequenininhos vão provavelmente aparecer decretando falência nos próximos dias, exatamente por serem capturados nesse movimento, estando vendidos a descoberto. Mas até agora a gente sabe que é um grande banco chamado Melvin, um banco de investimentos, está com prejuízo aí beirando acho que 13 a 15 bilhões. Bem, eu vou dar uma editada no vídeo, vou colocando aqui no final as notícias todas, mas esse é o cenário que a gente tem até agora. E vamos esperar para ver o que acontece, se esse movimento de alta vai continuar. Provavelmente, eventualmente, o pessoal vai sair e eu não gostaria de ser a última pessoa a sair do papel. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Não deixem de deixar um comentário aí. Não deixem de deixar, enfim. Não deixem de comentar. E qualquer dúvida a gente está aqui para tirar elas. Falou!